Agradeço a presença de todos aqui. O intuito desse webinar é o que a gente vai discutir nessa agenda, mas antes de começar a falar os pontos da agenda, eu queria apresentar o nosso colega Carlos Buriti. Buriti, palavra sua. Vamos lá. Bom dia, boa tarde para você. Pois é, e bom dia para vocês. Bom, quero agradecer a presença de todos, né, que dispuseram um pouco do seu tempo para estar aqui com a gente hoje, para conhecer um pouco aí sobre esse assunto que vamos falar, dessa ferramenta. Bom, eu sou o Carlos Buriti, alguns já me conhecem, outros ainda não. Quem não me conhece, eu tenho uma empresa que chama Univertarget, foi que convidei vocês. Essa empresa é uma empresa portuguesa, mas eu tenho empresa no Brasil há 18 anos, já atuo no mercado, principalmente no mercado do sul do Brasil, já há bastante tempo. O objetivo de convidar vocês hoje é porque estamos representando agora esse consórcio internacional que o Elmer vai explicar, que é uma ferramenta chamada EOW, né? Falar um pouco sobre o Office 3.0 e o Home Office 3.0, né? E a virtualização. O Elmer que vai estar conduzindo esses trabalhos aí para poder fazer a apresentação, explicar para todos vocês. Espero que seja útil. Se tiver alguma dúvida, né, durante a apresentação, sinaliza, manda uma mensagem, a gente vai procurar responder. O Elmer vai estar apresentando, eu vou estar acompanhando ali as mensagens e aí, né, vou falar com o Elmer se precisar alguma ação ou alguma interrupção aí para a gente poder esclarecer melhor algum ponto. Tá? Esteja à vontade para falar o que quiser. E agora eu passo a palavra para o Elmer, para ele poder explicar um pouco mais, né, sobre, se apresentar um pouco melhor e falar um pouco mais sobre o assunto do evento. Gente, muito obrigado. Palavra com Elmer. Obrigado, Buriti. Pessoal, olha, uma excelente palestra para todos nós. Como nós estamos aqui com 9 pessoas, eu acho que eu vou sugerir uma dinâmica de que quem tiver alguma dúvida no meio da apresentação, por favor, pode fazer. Eu acho que vale a pena, porque não são muitas pessoas, aí pode enriquecer um pouco mais. E às vezes eu posso passar, eu já estou muito acostumado com a plataforma, eu posso às vezes passar um ponto que é importante para vocês, tá bom? Eu, aqui no Brasil, eu sou diretor da OIG, que é distribuidor autorizado do EOL Workspace no Brasil, né? Nós já estamos trabalhando com isso há 1 ano e meio, já temos alguns cases muito interessantes aqui no Brasil. E o que a gente propõe nessa agenda é mostrar alternativas, principalmente a VPN, né? E um pouco do conceito do Home Office 3.0, né? O que é o conceito do Home Office 3.0? É exatamente essa transformação que todos tiveram agora com a Covid, com a questão do teletrabalho, que já vinha andando, mas que com essa questão da pandemia acelerou bastante. E isso trouxe não só desafios, como também vantagens competitivas, mas, para além disso, exige toda uma estruturação, um novo pensar de como se trabalhar, né, utilizando esse conceito do home office. Tá? Então, só para entender um pouquinho, a gente costuma... Esse conceito do home office 3.0, a gente brinca que toda virada, né, foi através dessa primeira... Todas as empresas se viram ali naquela necessidade de mandar os colaboradores para casa, e todos, então, a primeira coisa que se fez foi VPN, né? Eu tenho casos aqui que a gente está atuando, depois eu vou falar um pouco sobre isso, principalmente na questão de ransomware, né, que é um dos grandes problemas hoje da VPN, né? Para você ter uma ideia, ontem saiu no UOL falando sobre isso, né? As empresas estão sendo coagidas com ransomware e o pessoal está doando para caridade, né? Os piratas, né? Até é engraçado isso. Mas, na verdade, para você ver quantas empresas entraram no home office com VPN, mas a gente brinca que muitos não estavam preparados para isso, para o uso dessa tecnologia, né? Então, eu posso dizer que esse foi o home office 1.0. O segundo home office foi, a partir do momento que todos perceberam essa necessidade de estruturação, começou a se criar normativos, camadas de segurança, processos internos para melhorar um pouco a governança. Agora vem o conceito do home office 3.0, que é o seguinte: olha, a gente descobriu que a pessoa em casa tem a rede, às vezes, fraca, problemas de estabilidade, não tem, às vezes, um dispositivo compatível com o software que está sendo utilizado,
O problema do armazenamento dessas informações que muitas vezes estão dentro de casa e perde aquele conceito da empresa de segurança. A questão da rastreabilidade, hoje é muito fácil você transmitir via WhatsApp ou por e-mail uma informação. Como que fica todas essas questões? E o Home Office 3.0, ele vem e diz o seguinte, que isso é necessário, quer dizer, todos esses cuidados precisam ser observados quando a gente começa a trabalhar com esse conceito de Home Office 3.0. Ok? Vou entrar um pouco na nossa plataforma e explicar um pouco o que a gente propõe. Eu falei muito sobre a VPN, só que talvez uma das coisas mais importantes para ser discutido é o custo e a interoperabilidade. Porque você imagina o seguinte, o custo de você transformar isso dentro de uma solução externa, ele é muito alto, porque eu tenho que levar em conta equipamentos, eu tenho que levar em conta infraestrutura de rede, eu tenho que reforçar meu data center, comprar licenças de antivírus e assim por diante. Fora que a maioria das empresas hoje trabalham multiplataforma. O que acontece? Muitas vezes eu tenho que operar utilizando Linux, ora eu tenho que utilizar Windows, e quando eu ponho isso no notebook e mando para casa, como que fica, né? Então, o UOL Workspace, que é essa plataforma que eu vou apresentar hoje, ela já começa com esse conceito do que a gente antes, né, só para fazer um contexto, ele chamava EOVD, que era Enterprise Open Virtual Desktop. Só que Virtual Desktop não é bem o nome correto da plataforma. Ele mudou, então, para Enterprise Open Workspace, quer dizer, ele era uma área de trabalho. Okay? Para os amigos, né, que estão aqui assistindo com a gente e são brasileiros, tem aquela brincadeira do Denorex, né? Parece um sistema operacional, cheira um sistema operacional, se comporta como um sistema operacional, mas não é um sistema operacional, ok? O UOL Workspace, na verdade, ele é uma camada de software, mas que permite utilizar sistemas dentro da sua organização através dessa plataforma. Então, eu posso colocar sistemas Windows, eu posso colocar sistemas Linux, e eu acesso isso externamente através de qualquer dispositivo. Seja um tablet, seja um Raspberry, seja uma Smart TV, pode ser aquele TV Box que a gente compra, né, para ligar na sua Smart TV, desktop, notebooks e assim por diante. O que, na verdade, essa plataforma faz é utilizar caminhos, seja através de um HTML5, seja através de dispositivos, que eu vou falar daqui mais um pouco, levar toda a infraestrutura da empresa para fora. Okay? Um outro conceito dessa camada é que ela não utiliza VPN. Na verdade, o que ela faz é tunelar tudo isso dentro de uma camada 443, né? Então, o que ela faz, na verdade? Ao invés de eu criar uma ligação direta, né? Eu brinco que a VPN é literalmente uma ligação direta entre o PC e a empresa, né? É uma extensão da empresa para dentro da casa do colaborador. O ELW ele não trabalha, ele é como se fosse um aplicativo web. Então, o que ele faz, na verdade, é transmitir o conteúdo da sua plataforma para dentro da web e ele leva com aquilo todas as características da web, como se fosse um sandbox. Então, eu trago segurança, eu trago escalabilidade. Tem a questão também de ter protocolos próprios de comunicação, então ele é leve, né, ele não é tão pesado quanto assistir um streaming. E o melhor disso tudo é que na ponta, né, e eu vou falar isso daqui a pouquinho, eu não preciso ter um equipamento pesado para ele rodar. Legal? Qual que é a grande característica do EOW que a gente brinca? Principalmente a questão da redução de custo. Tá? Um cliente externo, basicamente, ele vai acessar os servidores do EOW e o servidor do EOW vai entrar num servidor local como se ele fosse um usuário local. Então, você imagina a economia disso, né? Hoje, muita gente utiliza, por exemplo, plataformas da VMware. O que a VMware faz? Ele cria um servidor aqui, né? Então, vamos supor, esse usuário entra aqui, ele cria um servidor aqui, cria um sistema operacional para ele, quer dizer, eu duplico sistemas operacionais, crio toda uma infraestrutura para esse usuário para depois disponibilizar para fora, dentro do conceito de um desktop virtual. O EOW não. Como ele é um conceito de workspace, o que ele faz, na verdade, ao usuário entrar aqui,
ele entra nesse aplicativo, né? Então o Workspace é como se ele fosse um aplicativo mesmo, e ele conecta ao servidor como se fosse um usuário local. Então, qual que é a vantagem disso? É uma economia muito grande, tanto de manutenção quanto de infraestrutura. Porque quando eu abro, por exemplo, um Office aqui para um usuário, o segundo usuário que for abrir, ele já é uma segunda instância aberta e assim por diante. Então, computacionalmente, eu acabo reduzindo também muitos gastos. Fora na questão também de a parte de manutenção. Né? Você imagina que ao atualizar esse Office aqui, todos estão atualizados. Quer dizer, eu não preciso atualizar 20, 30, 100, 200, 500 desktops. Ok? Uma outra coisa é que ele tem o conceito de Team Client. Quer dizer, eu não preciso ter uma super máquina na ponta. Eu posso pegar simplesmente um tablet, um desktop comum ou até um Raspberry e a partir dali acessar uma aplicação complexa. Por quê? Porque a gente brinca o seguinte, que se o desktop, se o Team Client na ponta, ele suportar um vídeo do YouTube, pronto, ele só precisa disso. Porque ele vai sempre acessar a velocidade do servidor. Né? Então também, aqui a gente tem uma economia muito grande na ponta. Você pode não só comprar plataformas mais baratas, como também você pode pegar aquela estrutura sua antiga, que você estava ali já indo para doação, e reaproveitar. Você pode instalar um Linux básico ali, e a partir dali utilizar plataformas pesadas dentro da sua empresa. Ok? Toda a parte de arquitetura do EOW, eu vou falar rapidamente aqui, mas ela é uma arquitetura muito simples, ok? O que ele vem trazer, na verdade? Ele tem o que a gente chama aqui dos clientes, né, que pode ser tanto em HTML5 como um cliente nativo, para o macOS, Raspberry e assim por diante, né? E toda a infraestrutura do EOW está no que a gente chama de Session Manager aqui, né? Que a partir daqui eu posso criar, por exemplo, conceitos de multitenants, fazer gestão de sessão entre diversos usuários, recursos de persistência e assim por diante. Então, o que o EOW vem trazer dentro desse modelo, dentro desse barramento? O que ele faz é praticamente gerar todas as políticas de segurança, balanceamento das instâncias, quer dizer, ele traz uma série de conceitos que se você fosse instalar no que a gente chama lá no Home Office 2.0 em VPN, meu Deus do céu, não sei nem qual o custo disso, seria absurdo. E talvez até impossível, dependendo do tipo de solução, porque você teria que ter todo um controle administrativo e de barramento, né, em cima disso. Uma questão muito bacana do Workspace é que ele traz também conceitos de teletrabalho, porque daqui a pouco eu vou falar um pouco mais disso, mas é possível agendar disponibilidade de um usuário, né? É possível, por exemplo, eu crio um grupo de usuários, imagina essa situação. Eu crio um grupo de usuários administrativos. Quando ele logar na aplicação, eu não preciso ir lá e criar uma máquina para aquele usuário. Ele simplesmente entra, já vai ter o desktop dele e ele já vai ter acesso a todos os aplicativos. Então imagina o nível de gestão de usuários, como que fica isso. Fora que eu tenho a rastreabilidade de tudo que ele fez, né? O que ele abriu, o que ele deixou de abrir e assim por diante, tá? Depois, ele já tem toda uma parte de gateway também para acessar todos os aplicativos externos. Eu vou mostrar um pouco isso também ali na prática para vocês entenderem. Tem toda a parte de balanceamento web para que essa aplicação seja jogada para fora. E depois o que a gente chama dos servidores de aplicação. Então, nada mais é do que, montada a estrutura do EOW, a partir do momento que eu quero colocar um novo aplicativo dentro dessa estrutura, eu vou simplesmente adicionando nesse barramento do EOW, seja Linux, seja Windows, eu vou adicionando esses aplicativos dentro do barramento do EOW, ok? É como aqui dá para ter mais ou menos uma ideia. Depois, quem quiser ter acesso a essa apresentação, eu posso pedir até para o Buriti disponibilizar. Ele tem toda essa, a gente chama de plataforma básica. Vocês podem ver que não é uma plataforma super hardcore, né? Eu brinco que hoje, se você for ver o que uma Citrix exige ou uma VMware Horizon exige, isso daqui não é nada, é muito leve até para suportar a quantidade de usuários que a plataforma suporta, tá? E a partir do momento que eu vou incluindo novos servidores,
né, montei essa estrutura básica, eu vou adicionando os servidores de aplicação e eles vão ficando pendurados, vamos dizer assim, e disponíveis dentro dessa plataforma. Ok? Hoje, toda essa plataforma ela suporta desde o Windows Server 2008 até o 2019, toda a parte de Linux, Red Hat, SUSE, CentOS, na parte de desktop também, Windows, macOS, CentOS, Ubuntu, né? Na parte do mobile, iOS, Android e o próprio HTML5. Tá? Uma coisa interessante também é que o EOL Workspace ele é produzido na Europa, né, por um consórcio internacional. E esse consórcio internacional ele é muito, vamos dizer assim, ele atende a requisitos, né, bem mais rápido do que uma Citrix ou uma outra plataforma similar. Por quê? Porque o consórcio ele tem essa característica de atender bem os clientes, né, de ter os clientes juntos ao fabricante. Então, aqui no Brasil, quando a gente pediu para que a plataforma rodasse num Team Client, como um Raspberry Pi, pronto, o consórcio prontamente foi lá e fez toda uma compilação dos aplicativos para rodar no Raspberry Pi. Ele antes até rodava em HTML5, mas como ele tem também os softwares, que daqui a pouco eu vou mostrar um pouco como que isso pode acelerar o processo, ele também hoje tem o software para Linux em Raspberry Pi 3 e 4. Ok? Esse daqui já é o software propriamente dito. Tá? A partir de agora eu vou fazer vou mudar um pouco essa apresentação. Ao invés de eu continuar com a apresentação aqui, o que eu vou fazer é, eu vou entrar na apresentação e mostrar on the fly. Para vocês terem uma ideia do que eu vou tratar nessa apresentação, isso daqui eu estou acessando um servidor que está em Portugal, eu estou em Brasília, então a gente fez uns testes de salto, ele sai de Brasília, vai para Miami, de Miami vai, se não me engano, para a Espanha, depois ele dá um pulo e vai para Portugal. Então, para vocês terem uma ideia da distância que eu vou acessar esse desktop virtual, para vocês analisarem também o comportamento, tá? Ele já traz aqui para você baixar os apps, ok? Dentro das configurações avançadas, ele tem vários look and feels, que daqui a pouco eu vou explicar um pouco esse conceito também, mas vai desde o ambiente de trabalho até o ambiente de aplicação, idiomas diversos, tem chinês, catalão, se você quiser aqui, ele trabalha, né? E tem também toda uma parte eu posso até resetar ou não uma sessão, quer dizer, eu posso iniciar uma sessão na web, depois ir para o meu desktop e continuar e assim por diante. Tá? Aqui eu vou colocar assim porque confesso que eu não sei quem estava lá e vou deixar aqui no modo de ambiente de aplicação. Okay? Esse ambiente que eu vou colocar agora, que a gente chama de ambiente de aplicação, é o que a gente chama de chão de fábrica, porque ele é muito objetivo. Você pode utilizar isso daqui numa loja, você pode utilizar isso daqui em conceitos um pouco mais, vamos dizer assim, onde um call center, por exemplo, alguém que na ponta tem uma necessidade mais específica de controlar o usuário, né? Aqui eu posso determinar, por exemplo, notificações, seja pontuais ou políticas de segurança, assim por diante, e eu consigo acessar. Então, vou acessar aqui o Word. Eu não sei se vocês perceberam, mas o Word aqui, ele abriu com uma velocidade... Se eu for abrir o Word aqui da minha máquina, eu te garanto que não tem essa mesma velocidade. Por quê? Porque ele está trabalhando, estou abrindo a minha máquina. Estou aqui, agora que ele resolveu abrir. O que acontece? Eu estou trabalhando na velocidade do servidor. Então, o que isso me dá de capacidade técnica? Mesmo que a minha máquina seja lenta, eu vou sempre trabalhar na velocidade do servidor, né? E ele acaba se comportando como se fosse local, ok? Eu vou ter aqui, por exemplo, algumas configurações, por exemplo, de impressora, de smart card, de clipboard, mas eu posso, inclusive, acessar diversos aplicativos simultaneamente. Esse Word aqui está num servidor Windows. Eu posso vir aqui, por exemplo, e abrir um servidor Linux, ok? Abrir um servidor Linux. E ele trabalha nesse conceito que a gente chama de janelas, né? Qual que é a vantagem do conceito de janela? Apesar de eu estar utilizando um conceito de múltiplos sistemas e múltiplos sistemas operacionais, percebe que ele está se comportando aqui como se fosse um servidor local, né? Uma máquina local,
e trazendo as características de uma máquina local. Mas veja, se eu for abrir um arquivo, esse arquivo aqui ele não está na minha máquina, ele está lá no servidor, né? Então, o que acontece? Eu posso definir, inclusive, aqui regras, como, por exemplo, acessar um OneDrive ou acessar um storage interno, e a partir desse momento eu estou controlando tudo que o usuário está fazendo. Então, isso daí é interessante também, né? Eu acabo tendo essas características de rastrear tudo que o usuário está fazendo. Esse usuário também está dentro dessa sandbox aqui do HTML. Então, para ele acessar um arquivo local, ele tem que fazer um upload, né? Então, aqui eu também posso definir políticas para mandar ou não esse arquivo, enfim. Posso ter o antivírus só na ponta, não preciso ter um antivírus aqui localmente, porque eu faço toda essa parte de controle. Agora, eu vou inverter um pouco isso daqui, tá? Eu vou sair dessa plataforma e agora eu vou entrar com outro look and feel diferente. Agora eu vou pedir para ele que ele entre com o look and feel de ambiente de trabalho, ok? O que vai acontecer agora? O look and feel de ambiente de trabalho, ele de desktop, ele é um pouquinho diferente do look and feel, né, que eu estava mostrando para os senhores. Ele se comporta mesmo aqui, esse é o famoso Denorex, como eu brinquei, né? Ele está abrindo aqui todos os aplicativos, como se fosse realmente um sistema operacional. Ele traz conceitos aqui de propriedades, onde eu posso definir o desktop, pano de fundo, essa coisa toda. Posso arrastar arquivos aqui para essa área de trabalho e a partir do momento, por exemplo, que eu quiser ter acesso a um aplicativo específico, é só eu ligar para o administrador, pedir acesso, o ícone já aparece aqui para mim. Simples assim. Ele também acaba se comportando, né, uma coisa interessante, só para vocês entenderem. Imagina aqui, veja, eu estou aqui no Brasil com uma conexão aqui, deve estar aqui em torno de uns 15 MB. Está horrível minha conexão, mas vocês podem ver que eu estou navegando relativamente bem, sem delay. Tá? Percebam que, a partir de agora, eu vou navegar na internet, mas eu estou navegando na internet da empresa. Olha só que interessante. Como isso aqui está em Portugal, e Portugal tem uma conexão bem melhor que a do Brasil, né, eu vou mostrar para os senhores a velocidade que eu vou navegar numa conexão de 15 MB. Né? Então, vamos lá, só porque eu falei. Vamos lá se o servidorzinho conecta lá no meu servidor local. O speed test hoje não está funcionando. Mas, enfim, geralmente as conexões na Europa em torno de... Costumo trabalhar na casa ali de 1 GB, 2 GB. Quer dizer, eu consigo navegar uma velocidade muito acima da minha, simplesmente utilizando ali uma rede externa da minha, né? E sem falar que tudo isso que está sendo feito aqui, eu posso monitorar. Tem uma... Não está nem se conectando e mesmo assim funciona, olha só. A culpa é do speed test. Pois é. Não, mas eu vou fazer melhor, eu vou usar o Google. Pronto, aí o Google funciona. Speed test não funcionou, mas o Google funciona. Então, eu estou numa velocidade aqui de 15 MB navegando a 600 MB. Tá? Então, assim, imagina a potencialidade disso. Quer dizer, eu não preciso levar toda a minha infraestrutura da rede para casa. Eu posso ter uma rede menor em casa, eu posso ter uma rede menor para o meu usuário e ainda assim ele vai conseguir ter um desempenho maior. Uma coisa interessante também, que eu vou mostrar para vocês, tem muita gente que fala, pô, mas se eu acesso via HTML, quais as outras opções? Né? Agora eu vou mostrar uma coisa que é bem interessante, que é o seguinte... Observem aqui que eu devo estar com 5 ícones aqui, mais ou menos, na minha área de trabalho. Tá? Aqui eu tenho o que a gente chama do cliente de desktop. Tá? Ele tem duas formas de apresentar isso. Ele tem forma desktop, quer dizer, eu posso pegar um Linux e colocar ele para fazer auto-executar ali com Linux e já entrar num look and feel de Windows, né? Porque ele também tem essa opção do look and feel de Windows. Né? E aí o usuário também não cria aquela resistência, né? Poxa, mas eu não quero trabalhar com desktop Linux, então ele tem o look and feel de Windows. Ou eu posso trabalhar no modo de aplicativo, que é o que eu vou mostrar agora. No modo de aplicativo, eu tenho aqui as configurações, né? Eu tenho um item aqui que é publicar atalho dos aplicativos remotos.
O que ele faz, na verdade? Sem falar que ele trabalha com múltiplas telas, né? Eu posso colocar 2 monitores e assim por diante. Isso é perfeitamente possível, tá? Tem toda a parte também, eu não entrei ainda na parte de segurança, mas ele tem protocolo SAML, então eu posso definir níveis de segurança muito altos também na aplicação, o que é bem interessante, tá? Então, quando eu vou conectar aqui o meu servidor, deixa eu entrar aqui com a minha senha. Ok, vamos lá. Observe o que ele vai fazer. Eu tenho aqui meus aplicativos locais, aqui meus ícones locais. Vamos ver aqui, eu acho que eu não tinha dado logoff da outra vez. Acho que ele não vai entrar em modo aplicativo. Ele entrou em modo desktop porque eu não tinha dado logoff, é verdade. Aqui, então, é aquilo que eu falei. Eu posso simplesmente definir esse modo aqui para que, a hora que o usuário entre, ele já ocupe toda a tela e entre em modo desktop. Mas eu também tenho, que é o outro modo, né? Que é o modo... Agora eu vou dar logout. Ok. Modo de aplicativo. E aí, o que ele vai fazer, na verdade, é jogar todos os ícones do meu servidor aqui para minha área de trabalho. O que eu ganho com isso? Eu consigo mesclar meus aplicativos, em alguns casos específicos, eu consigo mesclar meus aplicativos locais com os aplicativos que estão no servidor. Olha lá, ele já começou a preencher aqui os outros aplicativos do servidor. Tá? Então, a partir de agora, eu consigo vir, por exemplo, e acessar aqui um Linux aqui dentro do meu Windows, né? E ele se comportando como se fosse aplicativo local. Ele gera ícone e tudo, tá vendo? Eu também consigo minimizar, maximizar. Posso abrir, por exemplo, um Word que está dentro da minha infraestrutura, né? E ele está se comportando como se fosse local. Tanto que se eu for abrir aqui, ó, vocês podem ver que esse DiskPC, na verdade, ele está lá dentro do meu servidor, né? Então ele é diferente, por exemplo, do meu aplicativo interno, tá? Então, quando eu simplesmente venho aqui e encerro a sessão, saio da sessão, ele vai me desmontar esses ícones aqui e pronto. Fora que tudo isso que eu fiz aqui, ele de certa forma manteve ali todo o padrão de segurança, verificou quem acessou o quê, que horas. Tem, acho que na versão 6.1 que está para sair agora, tem a versão do shadowing, né, que vai permitir inclusive gravar a tela, né, que isso já está no roadmap da aplicação. Ok? Bem, ele, como eu tinha já dito anteriormente, ele tem toda esses aplicativos, né? Eles têm uma outra característica interessante por além dessa funcionalidade que eu mostrei. Porque quando eu estou dentro do HTML5 e tem alguns softwares de mercado que só rodam em HTML5. Só que o HTML5 ele é muito bom, porque eu garanto o nível de segurança, eu tenho lá o sandbox dele lá, que não permite acesso, mas ele tem um lado ruim, por exemplo, para acessar uma impressora local, mapear uma impressora local, ele gera uma certa resistência ali, né? E quando eu ponho um cliente nativo na ponta do Your Workspace, eu consigo me conectar a essas impressoras e, de certa forma, mesmo em tunelamento 443, eu acabo criando quase que um conceito de uma rede interna, né? Obviamente com um nível de segurança muito mais alto do que de uma VPN, porque eu estou sempre na porta 443, né? Estou ali definindo outras portas de comunicação. Então, isso é uma coisa bem interessante, é uma coisa muito específica do LW e que nos dá essa operabilidade de vários sistemas. Uma coisa interessante também é que, como ele tem bastantes dispositivos, né, tem muita gente que no outro dia me perguntou, poxa, mas para que eu preciso de um app para o Google Play ou né, no caso do iOS? É porque você imagina você abrir um Word num tablet, né? Então o aplicativo ele é inteligente. Então quando você clica para digitar dentro do Word, ele sobe o teclado. Então esses clientes otimizados eles trazem todas essas vantagens para você utilizar a plataforma. Ok? Isso aqui é um pouco do que eu estava explicando para vocês do look and feel, né? Você tem, está faltando um look and feel aqui nessa apresentação, que é o que eu chamo lá do chão de fábrica, né, dos aplicativos, porque eu tenho aqui o look and feel do Linux, tenho o look and feel do Windows, então eu consigo também criar um pouco tem muita gente que tem aquela resistência, né, por exemplo,
eu estou acostumado com Windows, aí você muda um pouco ali o ambiente de trabalho do teu usuário, ele às vezes cria uma resistência. Então o EOW ele tem essa possibilidade de você configurar diversos look and feels. Uma outra coisa é que isso daqui é configurável a nível de plataforma. Você pode deixar o usuário escolher o look and feel que ele quer ou simplesmente travar para dentro de um look and feel específico. Ok? Aqui no Brasil, nós temos... Ele é um consórcio internacional e que ele surgiu a partir também de um software livre, essa plataforma. Hoje ele não é mais, há muitos anos deixou de ser, mas para clientes aqui no Brasil é possível, inclusive, disponibilizar isso, o código-fonte, obviamente, sobre sigilo, né, e contratos, mas é possível. Tá? Então ele permite essa questão da plataforma open. Para quem trabalha no governo aqui no Brasil sabe de quanto isso é importante. E para empresas muito grandes também, você consegue fazer uma parte de gestão de risco. Né? Quer dizer, você garante que você vai ter, inclusive, o próprio código da aplicação ao qual você está colocando dentro da sua plataforma. Antes de mais nada, é muito importante lembrar que o EOW, ele não é uma... Tem muita gente que... Eu estou, às vezes, fazendo a apresentação e eu me esqueço disso. Né? O EOW ele não é uma solução de SaaS. Né? Tá? Ele é, na verdade, um software em que você pode instalar esse software dentro da sua organização. Ele está, inclusive, homologado para a Amazon, ele está homologado para a Google Cloud, para também para Azure, e você pode também fazer uma nuvem híbrida. Você pode ter parte da solução e dos aplicativos dentro da sua rede, e parte você pode estar dentro de uma cloud para dar mais escalabilidade e agilidade numa outra região do país, né? E assim por diante. Uma outra questão interessante é que a gente brinca, mas é uma verdade, o EOW não possui easter eggs, quer dizer, não tem aquelas surpresinhas, porque a partir do momento que você instala o EOW, todos esses conjuntos de balanceamento de carga, de infraestrutura, dos apps, tudo está incluído na plataforma, não tem aquelas, né, é muito comum, algumas empresas, você vai instalar, eu preciso de um codec para HD, aí você tem que pagar pelo codec do HD. Eu preciso de um balanceador de carga. Eu preciso... no balanceador de carga, você precisa duplicar as licenças, porque você fez o balanceamento. Isso não acontece no EOW. Toda a infraestrutura, ele já vem com essas características do licenciamento, do balanceamento, é tudo incluso. Então, você não tem novidades, né? A única coisa que, para não dizer que que ele não vem com tudo, as plataformas Windows, assim como na Citrix, assim como na VMware, geralmente as plataformas Windows exigem uma licença chamada RDS, né, que é o Remote Desktop. Essa talvez é a única licença que não acompanha o EOW, por isso a gente deixa isso bem explícito aqui para não ter surpresa mesmo. Ok? A questão do balanceador geográfico, isso daqui eu acho que de tudo que a gente falou até agora, esse é um dos pontos mais importantes, né, interessantes da plataforma. Imagina você está trabalhando num grande banco e você vai colocar uma solução de streaming, como o EOW. O grande problema é que, às vezes, uma agência que tem lá 100, 200 pessoas, se ela estiver conectada ao site global e a internet acabar, você praticamente, né, qualquer aplicação, mesmo web, você deixa aquela agência fora do ar. O EOW, como ele tem o balanceador geográfico e ele permite, né, ele já vem incluso dentro da sua estrutura, eu posso, por exemplo, criar uma estrutura de EOW para uma agência. Então, dentro dessa agência, eu posso instalar clientes para atender aquela agência, como um pacote Office, um sistema de cálculo, alguma coisa assim, que se comporta dentro dessa agência. E os usuários, ao invés de dar um ataque de DDoS lá no servidor global, ele vem para cá, e a partir daqui ele vem tunelando dentro dessa estrutura. Então, o que acontece? Eu consigo fazer uma estrutura mais lean e consigo também ter uma resposta mais rápida. Obviamente que um software que está somente no site global sair fora do ar, ele vai sair em todas as suas instâncias. Só que os aplicativos que estiverem instalados na sua rede local, ele funciona. Uma outra coisa, eu posso fazer balanceamento de região também, né? Se ao invés do meu balanceador, o meu site estiver no site global, se ele estiver replicado nos regionais, mesmo se o global vier a sair, eu posso assumir a partir de um regional ou até mesmo de um local. Então, esse nível de balanceamento, esse nível de estrutura,
ele é extremamente de alto nível e que o EOW já traz isso dentro da sua concepção. Ok? Aqui tem, por exemplo, alguns exemplos de otimização que ele traz, por exemplo, dentro da própria plataforma, eu consigo gerenciar a memória RAM, sessions, applications, tudo isso, eu consigo já definir isso dentro da própria plataforma do EOW. Uma outra coisa interessante também é que o EOW ele tem uma característica que ele permite, por exemplo, você customizar, ele tem a característica do white label. Então, se você quiser montar uma estrutura de virtualização para sua empresa, você pode usar o EOW. O EOW ele permite o white label. E tem uma outra característica. Se a sua instituição, por exemplo, tiver uma necessidade muito específica, né, para desenvolver né, inclusive esses dias eu estava conversando com um cliente, ele me perguntou, poxa, se eu precisasse de uma conexão RS-232, pô, é uma coisa muito específica sua, mas é possível talvez trabalhar, conversar com o consórcio para desenvolver esse tipo de aplicativo, ou como aconteceu com o Raspberry, né, que precisava ter ali a compilação para o AMR e foi feita, né. Se for feita sobre demanda para uma instituição específica, a instituição pode criar a sua própria plataforma com características, seja de governança ou seja de ADD específicas, pode ser feito pelo EOW, tá? Inclusive nas compilações do software e na disponibilização disso. Pode ser até que vocês hoje utilizem o EOW em alguma plataforma e nem saibam, porque ele tem essa característica do white label. Okay? Automaticamente, que também é um tema que a gente colocou na agenda, é a questão que ele já dá um up na sua corporação em relação à LGPD aqui no Brasil, porque ele permite toda a parte de auditoria rastreável, então eu consigo saber, por exemplo, o que o usuário fez, se ele deletou, se ele, né, o que ele fez com determinado arquivo, ou se teve algum acesso àquele determinado arquivo. Eu consigo controlar, por exemplo, o horário que um usuário acessa um determinado arquivo ou um determinado software. Também tem toda a parte de proteção também, não só as informações, mas também ao controle de licenciamento. O EOW tem 2 níveis de controle de licenciamento, consigo saber todo o licenciamento que é utilizado dentro da minha infraestrutura e consigo também chegar até a gestão de dados pessoais, porque eu consigo até saber quando e que área, por exemplo, se teve acesso a um dado do RH ou não. Então, assim, na parte de LGPD, o EOW ele vem e preenche uma série de lacunas para dentro da empresa, sem precisar, vamos dizer assim, fazer grandes revoluções dentro do seu data center. Tá? Um pouco aqui, que tem aqui nessa apresentação, porque eu acho que eu já falei um pouco ali, que ele tem toda essa parte, né, de acesso seguro também, e principalmente a parte do SAML. Né? O SAML, para você ter uma ideia, eu consigo fazer muitas combinações. Eu posso ter dupla autenticação, tripla autenticação, posso definir ranges de IP para acesso, eu posso fazer muitas coisas também para controlar toda a parte de segurança e autenticação. Tem um cliente aqui, foi um pedido muito bacana, que ele disse o seguinte, olha, o CEO da empresa que tem acesso a tais sistemas, ele só pode acessar de um HTML se o ponto de acesso tiver o mesmo IP do celular dele. Então, para você ver o nível de sofisticação que essa plataforma permite, né, você customizar. Okay? Toda a parte de auditoria rastreável, né, é o que eu já tinha falado anteriormente, dentro da plataforma, ele mostra lá qual aplicativo, que horas, quando começou, quando finalizou. Eu posso, inclusive, na parte de teletrabalho, definir todas as políticas, né? Olha, o usuário do grupo tal pode acessar de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 e assim por diante. Consigo chegar nesses níveis de autenticação. Na parte dos servidores, para você ter uma ideia, à medida que o EOW passa a aprender o uso, né, daquele aplicativo, daquele servidor, eu brinco que ele tem até algumas coisas muito interessantes que eu não vi nem em plataformas como o F1, como, por exemplo, saber, olha, esse servidor aqui, ele suporta, ele tem 2 sessões de até 480 que ele pode suportar. Então, ele chega nesse nível até de dizer quantos usuários aquele servidor ali conectado pode suportar, né, com base ali no uso, memória
e acompanhamento das sessões. Ok? Um pouco isso eu já falei, ele é modular, ele permite trabalhar dentro de Linux, Windows, né, tem toda a parte de diversos sistemas, que é onde é possível operar em cima do ELW. Automaticamente ele tem toda essa parte de white label, então vocês podem, né, aquilo que eu falei, já, você pode criar a sua própria plataforma específica. Ele tem a questão do open source, né, e hoje, aqui no Brasil, a gente já roda na MS Gas, na nossa telecomunicação, em toda a Europa também, é uma gigante na Europa. A CUF, que é uma rede de hospitais também, que com a Covid está utilizando o ELW em sua totalidade. A própria EDP, né, que é uma companhia de energia elétrica e utiliza o ELW para toda a parte do financeiro mundial também. Então, assim, só para terem mais ou menos uma ideia da onde o ELW hoje está inserido e como que ele tem ajudado os nossos clientes. Aqui, pessoal, eu vou deixar o contato do nosso amigo Carlos Buriti, com quem vocês fizeram esse contato, e abro agora para quem tiver dúvidas ou quiser esclarecer algum ponto, eu estou à disposição. Obrigado. Obrigado, Elmer. Muito obrigado pela apresentação, ficou bem claro. Pessoal, gostaria de saber se tem alguma pergunta, alguma dúvida. Seria importante agora a sessão de perguntas e respostas abertas. Fique à vontade.